Quem quer fazer algum comentário? Bittencourt. O comentário que eu quero fazer é que a embolia paradoxal tem que primeiro ter a identificação da fonte emboligênica. Não é? Então não dá para dizer que o forame oval patente é causa de. Ele não é causa. Ele é o caminho através do qual um êmbolo que veio da periferia passa do lado direito para o lado esquerdo. Não é? Se você tiver uma trombose venosa de membro superior ou de membro inferior, é provável, na vigência de um AVC num jovem, que seja um forame oval patente. Então, esta é uma situação em que você demonstra que há uma relação entre o forame oval patente e um AVC num jovem. Porém, tem que ter a fonte emboligênica. Quando você não tem a fonte emboligênica e a pessoa tem um forame oval patente e teve um AVC, não dá para fazer uma transposição pura e simples de que o forame oval patente esteve implicado na fisiopatologia desse AVC. Essa era a situação que nós estávamos vivenciando na enfermaria em relação àquele paciente, né, que era um paciente jovem, que teve um AVC e que foi levado à enfermaria para a cirurgia, já havia sido indicado a cirurgia, porque ele tinha um forame oval patente num ecocardiograma simples. Não havia sido feito o ecocardiograma transesofágico. E, do ponto de vista fisiopatológico, estava completamente difícil explicar o paciente. Existe uma outra situação em que aí o forame oval patente tem a ver um pouco mais, que é no caso do cor pulmonale. Nos pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem aumentos de átrio direito e que tem um apêndice atrial direito maior, já foi demonstrado que, principalmente na transição entre o átrio e o apêndice atrial, é ali que formam-se trombos que podem ser trombos paradoxais. E que, por isso, também é difícil a detecção pelo ecocardiograma. Não é? De maneira que o forame oval patente, recentemente surgiram trabalhos que ele estaria também implicado nas crises de enxaquecas em alguns pacientes, porque permitiria passar da direita para a esquerda algumas substâncias que não passando pelo pulmão seriam capazes de gerar enxaqueca. Nunca se conseguiu provar isso, embora alguém indicasse em alguma situação, e em algumas situações a cirurgia do forame oval tivesse melhorado a enxaqueca. Né? De maneira que eu acho que essa situação clínica que nós vivenciamos, ela tem que seguir o roteiro que você acabou de estabelecer. Não seguindo este roteiro, fica muito difícil a indicação cirúrgica de um forame oval patente, porque alguém teve um AVC. Assim, por analogia, nós sabemos que a analogia é uma forma de pensar a ciência, embora não seja melhor. Por analogia ao infarto do miocárdio, que após um infarto você vai verificar as artérias, elas são angiograficamente normais. Por analogia, nós podemos dizer que podem existir AVCs onde você faz uma angiografia e ela é normal e a causa é o vaso. De maneira que todas essas questões precisam ser pensadas antes de propor uma cirurgia. A sua apresentação, acho que ficou claro tudo isso. Andrei. Parabéns, Hugo. Acho que foi uma belíssima revisão. Deixa claro que embora a gente esteja acostumado nas grandes doenças a tratar com medicina baseada em evidência, existe um espaço enorme para tomada de decisão que a gente não tem como se apegar com as evidências. E você mostrou claramente isso. A gente já conhece em outras situações que a anticoagulação com varfarina é muito melhor do que com aspirina, mas a gente não tem casuística suficiente para paciente de prevenção secundária com forame oval patente para saber se nesse caso específico terá uma diferença. E esse é o espaço que eu acho que cabe para a gente, como cardiologista, assumir riscos. Eu acho que não vai ter nenhuma decisão que seja unânime, porque não tem evidência também contrária. E acho que é um momento de tomar risco e faz parte do julgamento clínico que paciente você vai pensar ou não em anticoagular ou em fechar o forame oval. Márcio.
Hugo, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns pela aula. Foi muito boa, como costuma ser as suas aulas. E foi muito interessante a gente discutir esses assuntos, porque a gente está habituado a uma maneira de pensar que é diferente de outras especialidades. Eu noto essa diferença quando a gente vai discutir com a endocrinologia, por exemplo, se a gente vai discutir prevenção no diabetes. Parece que o endocrinologista pensa de um jeito e o cardiologista pensa de outro, e pelo visto os neurologistas também pensam de um jeito e a gente está habituado a pensar de outra maneira. O que me chamou a atenção foi daquela informação que você deu, de que a ocorrência do AVC num paciente com forame oval pérvio não é indicativo que ele tem um risco maior de ter um novo AVC. Isso é uma informação interessante, porque não é o que a gente está habituado a ver na cardiologia. O que a gente está habituado a ver na cardiologia? O paciente que já teve infarto tem um risco maior de ter um novo infarto. O paciente que teve uma parada cardíaca tem um risco maior de ter uma parada cardíaca. Então, não é o habitual da gente ver, na cardiologia essa informação que você traz. E o outro complicador é o tratamento que a gente tem disponível, que são os inibidores da vitamina K, os anticoagulantes orais, que são complicados da gente usar. A gente sabe de todas as limitações, embora muito tempo de uso, estão aí disponíveis no mercado há muito tempo, são baratos, enfim. Mas a dificuldade do uso é muito grande. Se fosse mais fácil o uso, talvez a gente não tivesse tanto problema. Tem um forame oval? É só tomar esse comprimidinho aqui todo dia. Mas não é a nossa realidade. Eu acho que a gente está ainda, talvez até bem longe ainda de uma realidade dessa. Então esse é o problema. Eu acho também que a fisiopatologia do trombo, no caso de embolia paradoxal, é um trombo venoso, e a gente sabe que o trombo venoso responde melhor aos anticoagulantes inibidores da vitamina K ou dos anticoagulantes orais, diferente dos trombos arteriais, que são mais responsivos aos antiplaquetários, que a fisiopatologia é diferente. Então, se o tratamento é esse, a gente poderia pensar em usar, mas sabendo que existe uma grande limitação do uso desses medicamentos. Beto, vai acabar. Muito bem, uma brilhante aula, Dr. Hugo. Só queria comentar que realmente o achado de forame oval patente ao transesofágico é muito comum, né? Quer dizer, e o fenômeno de passagem também é muito comum quando se faz o Doppler da artéria cerebral média. O problema, como o professor Bittencourt salientou, é quando passa um trombo grande formado em veias e aí atravessa. Agora, realmente, ao eco transtorácico, não se enxerga a quantidade de forame ovais patentes que existem. Então, se a dúvida persistir, tem que fazer mesmo o transesofágico. Gostaria de agradecer a todos pela participação na reunião. Na próxima terça faremos novamente no mesmo formato. E obrigado.